Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de agosto de 2014, é uma quarta-feira. O verbete é de número 3113, ele tem 6 páginas, 48 máximos e 48 logias e 16 máximos. O verbete é evolutividade planejada e na especialidade evoluciologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Paulo Melo. Paulo Castro de Melo, ele é brasileiro, natural de Tubarão, Santa Catarina. Ele é graduado em Engenharia de Telecomunicações, especialista em Planejamento Estratégico, Engenharia de Segurança. Ele é tenepsista desde 2007. A evolutividade planejada é o estado, qualidade ou condição de desenvolvimento e aperfeiçoamento consciencial tecnicamente programada, estruturada, projetada e organizada a partir das priorizações cosmoéticas, conquistada pela consciência, homem ou mulher, de modo autoimposto, com lucidez e autodiscernimento. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da evolutividade, o holopensene pessoal catalítico da evolução, o holopensene pessoal da cosmovisão, o holopensene do dinamismo evolutivo, o holopensene pessoal da automotivação cosmoética, o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva, o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva e a autopensenização sistematizada. Na fatologia, a evolutividade planejada em dupla evolutiva, a organização cronêmica, a catálise evolutiva, o planejamento técnico otimizado, a autoevolução, o indicador de desempenho evolutivo, o planejamento milimétrico, a aceleração da história pessoal, o déficit e o superávit evolutivo, o saldo em conta corrente grupo kármica, as prioridades evolutivas planificadas, a amortização evolutiva autoconsciente e a escala evolutiva das consciências. Na parafatologia, o planejamento da programação existencial pré-ressomática, a paragenética, a forma holopensênica, o modelo evolutivo Homo sapiens sereníssimos, as chaves retrocognitivas, o planejamento estratégico multiexistencial, a concausa extrafísica e o fato interveniente, a mini-peça autoconsciente do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial e o autorrevezamento multiexistencial. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo taxologia, que sob a ótica da experimentologia, o verbetógrafo coloca 30 categorias de planejamentos racionais associados ao aperfeiçoamento consciencial. É uma listagem bem importante de ser lida. Na remissiologia, nós destacamos aceleração da história pessoal, autopromoção evolutiva, planejamento milimétrico, planilha evolutiva e técnica do autoinventariograma. A evolutividade planejada maior será, no mínimo, a condição de máximo esforço enquanto demanda lúcida sobre os limites das capacidades, determinação e força de vontade da consciência. Quanto esforço você estaria disposto a investir na qualificação autoevolutiva? Qual motivo o impede de empreender a condição de máximo esforço evolutivo planejado? Na bibliografia específica, o verbetógrafo contribui com 8 fontes de referências e na webgrafia com 1 fonte. Agora a mega-análise, elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, composta por Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão.
vontade, qualidade, priorização, planejamento, hiperacuidade, holomemória, holobiografia, proexograma, neoperspectiva, autossuperação, autodesempenho, autorrevezamento, parasincronologia, cronoevoluciologia, neosinapsologia, autoproexologia, conviviologia, evoluciologia, metodologia e seriexologia. Antes da gente passar para a tertúlia propriamente dita, né, eu queria fazer aqui 2 convites. Um, para vocês participarem nesse final de semana, que é 16 e 17 de agosto, do 20º Heterocrítica de Obra Útil, uma edição especial, com a participação especial da jornalista libanesa Joumana Haddad. Ela escreveu Eu Matei Sherazade, Confissões de uma Árabe Enfurecida. Eu li esse livro já, e é um livro bem importante para a gente compreender essa relação, né, do Ocidente, da visão que o Ocidente tem da mulher árabe, né, e como a mulher árabe também se vê, e ela faz umas críticas bem severas, e é bem importante. Tá? E a gente convida todos vocês. Então, vocês podem fazer o programa inteiro, né, o curso inteiro, e também fica aberto uma possibilidade. No domingo, 17 de agosto, de 15 às 17 horas, a apresentação e debate com a própria autora. Ela vai vir aqui especificamente, ela vai falar no espanhol, porque ela é poliglota, mas a gente escolheu, acho que os coordenadores do curso, né, optaram pelo espanhol, e tem aí um preço diferenciado, e é o caso de vocês entrarem, então, em contato com a recepção do CAEC. O e-mail é caec@caec.org e o telefone é 45 código de área 3525-2652. Para vocês saberem, inclusive, se essa participação dessa autora pode ser à distância, porque aqui não está dizendo nesse prospecto aqui, mas eu penso que pode sim, tá? Então, você pode estar entrando em contato aí para... não, está dizendo assim, ó, participação apenas no debate online tem um valor mais especial ainda, tá? Então, vocês estão todos convidados. Então, eu acho que mesmo você que está longe aí, eu acho que é imperdível esse contato com essa autora, que é reconhecida mundialmente, né, como uma pessoa importante na divulgação dos direitos da mulher, inclusive, né, dessa questão da mulher. E o outro convite é na promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatos do professor Valdo, que é um conjunto de 2 volumes. Ele está fazendo assim um resumo em pensatas, né, de toda a história de vida dele na Conscienciologia. Então vale muito a pena, é um marco para a gente, para ele também, é considerada a mega gescom dele. Então você pode entrar em contato com a Editares pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área 21021407 ou com a Epígrafe 45 código de área 35250867. A Epígrafe também tem o Shopcons, cujo endereço é www.shopcons.com.br e o frete é pago pelo comprador. E aí eu não canso de dar a minha sugestão. Ao invés de pagar o frete, vem aqui, pega seu livro e ainda passa aqui uma semana nesse balneário energético, né? Desfrutando toda a energia que tem aqui nesse centro de energia, que tem todos os tipos de energias aqui. Agora, se de todo modo você tiver dificuldade de entrar em contato com esses 2 locais, com esses 2 endereços, ainda tem os centros educacionais do IIPC, espalhados aí pelo Brasil inteiro, que eles também estão fazendo a venda antecipada do Léxico de Ortopensatos. Então, estão todos convidados aí
a participarem conosco. Paulo, agora, antes da gente passar ainda para as perguntas, a gente tem a pergunta clássica. Embora o seu currículo tenha mostrado para a gente que você é da área, né, do planejamento, mas o que te motivou a fazer o planejamento na Conscienciologia, na autoevolutividade? Certo? Como é que foi essa transposição para você? E se isso modificou em algum momento a sua própria visão da sua própria vida existencial? Está desligado. Começa de novo. Deu? Não estava ouvindo. Ok. Os meus agradecimentos, boa tarde, Rosa, e principalmente a equipe toda, né, que me ajudou nesse verbete, e a Rosa, que foi incansável em me cutucar o tempo inteiro, né? Ela mandava os e-mails lá me cobrando, assim, enfaticamente, cadê o verbete? Né? E eu tive que dar uma parada, estava terminando a revisão do meu livro, que é Planejamento Estratégico Multiexistencial, que está na Editares, eu espero pela última revisão, né? Já faz bastante tempo. E escrever esse livro, ele me conduziu a vários lugares, inclusive a esse verbete. E é interessante que quando eu terminei, assim, não, está terminada a revisão do livro, eu me dei conta que não havia uma definição de planejamento estratégico. Aí caiu um armário na cabeça, né? Falei, gente, eu escrevo um livro sobre planejamento estratégico multiexistencial e não tem uma definição. Eu voltei a fazer pesquisa, voltei à bancada e fui procurar definições sobre planejamento estratégico. E tinha de tudo, menos uma definição que permitisse alguém entender. Havia definições e elas estavam centradas praticamente no que o planejamento fazia. Não era novidade nenhuma, que isso gerava uma dificuldade imensa. Voltei às pesquisas, consegui e acabou gerando um artigo que eu não quis publicar e preferi deixar o artigo no livro. Ainda lendo outros livros, e aí foi a vez do Júlio Almeida, né, com qualificações da consciência, e a minha pergunta foi o seguinte: eu estou sendo muito tecnicista com referência ao planejamento estratégico multiexistencial, eu consegui definições, está bem estruturado, não tenha dúvida, mas e o que significa fazer planejamento evolutivo? O que é isso? E aí caiu a ficha com o livro do Júlio Almeida, que foi qualificar o processo evolutivo. Então, quando aconteceu isso, eu falei, gente, mas então está faltando mais um pedaço ainda, que seria a qualificação consciencial do planejamento evolutivo. Então veio assim, bem claro o verbete, que era a evolutividade planejada, que ela se refere-se ao esforço, à qualificação, a qualidade que você imprime ao teu planejamento evolutivo. Então surgiu o verbete, ainda conectado ao livro, ou seja, faz parte de um contexto de planejamento evolutivo, completando, fechando uma lacuna. Tá bom. Então, verbetógrafo, professor Paulo, Pensenologia, página 28, primeira linha. Poderia explicar como funciona o holopensene pessoal catalítico da evolução? Esse holopensene catalítico, pessoal catalítico da evolução, ele tem muito a ver com esse balneário energético que você comentou ainda há pouco. Esse balneário energético, esse holopensene aqui do campus, ele se soma ao modo de uma concausa extrafísica, né, ao holopensene pessoal catalítico. E ele provoca reações, ele provoca transformações e no surgimento de novas ideias, de cosmovisão, enfim. Esse holopensene catalítico da evolução, ele é praticamente um somatório de vetores e de influências
que você acumula na tua formatação da intenção evolutiva. Ela começa a agregar uma série de informações holopensênicas nesse contexto do holopensene pessoal. Ainda em Pensenologia, página 28, terceira linha, poderia caracterizar o holopensene pessoal da intrafisicalidade evolutiva? A intrafisicalidade evolutiva é básica pelo fato de nós termos que fazer aqui e agora. Então, nessa intrafisicalidade, nós temos que planejar as próximas vidas, nós temos que planejar o nosso processo, nós temos que adquirir, fazer as conquistas evolutivas aqui, adquirir os patamares evolutivos aqui. Então, é aqui e agora, e não depois. Essa é a razão principal dessa intrafisicalidade, desse processo bem terra aqui. E o professor Valdo hoje comentou, né, quem estava aqui de manhã na mini tertúlia, que o mais importante para a questão evolutiva nossa é a vida intrafísica. É aqui que tudo sedimenta, né? Que tudo acontece, né? É a linha de frente. Concretiza que, acho que fixa, acho que os parengramas fixam através da vivência aqui no intrafísico. É quase que um paradoxo, mas é. Rosa, e que eu vejo o seguinte, Rosa, não adianta querer postergar. É aqui. Você tem que superar aqui. Né? Patologia, página 28, quarta linha. Qual é o melhor indicador de desempenho evolutivo no qual podemos nos basear? A gente pode até citar alguns indicadores macros. Entretanto, por exemplo, assim, cosmoético, né, mega fraternidade, mega assistencialidade. Entretanto, nós aqui com pré-serenões, a gente começa do começo. Então, os nossos indicadores evolutivos, eles vão passar por conquistas básicas. Então, é fazer uma TENEPS, é conseguir publicar um verbete, né? É conseguir ser um autor, enfim, são indicadores que eles vão representando os teus passos, esses pequenos passos evolutivos. Essas conquistas evolutivas que elas vão se somar naturalmente em direção às megas conquistas. Então, a sugestão comece devagarzinho, faça o básico, que o excepcional vem posteriormente. Se você for pensar na interassistencialidade, que é o grande mote assim, da evolução da consciência, tem a unidade de medida da interassistência é o assistido. Exatamente. Também você pode... Exatamente. O indicador é quantas pessoas são assistidas por você também, né? E qual a tua competência, qualificação para prestar não é essa assistência. Só. Né? Quer dizer, se você já passa de assistido para assistente, já é um grande passo. Isso, já é. Depois vem a qualificação. Muito ajuda quem não atrapalha, né? Exatamente, fica quieto. Enfatologia, página 29, final da terceira linha. Morando no Brasil, país das maracutaias, como podemos levar à extinção do jeitinho brasileiro? Realmente eu não sei se a gente consegue levar à extinção do jeitinho brasileiro, mas eu posso dizer o seguinte, que a cultura da improvisação, que é a cultura do jeitinho, ela já está sendo superada aos poucos. Nós vemos muitos processos de planejamento, né? A improvisação já não é mais uma bandeira, né? O jeitinho ele ainda persiste em várias situações, mas eu sou muito esperançoso com referência à questão do jeitinho brasileiro, porque esse jeitinho é uma maneira de justificar a improvisação, o desconhecimento, a imperícia, a incapacidade, a determinação em ser proativo, eficiente e eficaz. Em tecnologia, página 29, final da primeira linha, quais os passos da técnica do planejamento milimétrico? O planejamento milimétrico, ele
ele vai assim muito fundo, ele começa a expor as pequenas questões, os pontos chaves do processo evolutivo. Então, a questão do planejamento milimétrico, talvez ela anteceda o planejamento estratégico evolutivo, ou até a condição de evolutividade planejada, que prevê alguma coisa mais ao futuro, alguma coisa mais ampla. O planejamento milimétrico, ele é bem detalhista, muito concentrado. Para quem quiser aprofundar no planejamento milimétrico, tem um verbete, tem um verbete que está na sua Remissiologia. Exato. 13, né? Exatamente. É um verbete do professor Valdo Vieira, que vale a pena. É bem detalhado. É bem detalhado, né? É milimetricamente detalhado. Ao verbetógrafo, Colegiologia, página 30, primeira linha, Colégio Invisível da Evoluciologia. Já existe esse colégio? Quais são seus critérios de participação? Olha, o Colégio Invisível da Evoluciologia, eu sinceramente não tenho muito conhecimento do colégio. Eu citei porque ele está mencionado e faz parte desse processo. Eu não tenho os detalhes dele aqui agora. Fico devendo. Eu não sei atualmente como é que está, não sei se vocês têm noção, mas tinha um grupo interessado Sim. nesse colégio. A gente só coloca colégios na enciclopédia, colégios que a coordenação dos colégios admite como algum colégio que tem um grupo interessado, ou que já está em funcionamento, ou colégios assim da ciência convencional, alguma coisa que já exista mesmo. Sim. E eu me lembro que tinha um grupo que estava interessado em desenvolver as atividades do Colégio Invisível da Evoluciologia. Mas eu vou ter que ser sincera, eu não sei atualmente como está. O que a gente pode fazer é encaminhar esse seu questionamento para o coordenador, que é o Roberto Almeida. Sim, e deixar em aberto até para a gente, porque eu tenho certeza que a questão dessa evolutividade planejada do planejamento diz muito a respeito aqui. Vou separar essa pergunta aqui, olha, para a gente entrar em contato com o Roberto Almeida. Então, professor Paulo, Pensenologia, página 28, primeira e última linha. O que caracteriza o holopensene pessoal catalítico da evolução e a autopensionização sistematizada? Então, vamos por parte. O holopensene catalítico é o holopensene transformador. Ele sempre produz uma reação transformadora e, no caso, orientado à evolutividade. A segunda pergunta qual que é? É a autopensionização sistematizada, é o último item. A autopensionização sistematizada, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui melhor. A sistematização é uma condição inerente ao planejamento organizado. Então, o que acontece? Na medida em que você desenvolve a holopensenidade evolutiva sistematizada, você já está organizando mentalmente e a priori os seus processos evolutivos. Então, isso faz parte dessa condição pensênica de você organizar e manter essa sistematização orientada à evolutividade. Ok. Fatologia, página 29, final da 7ª linha. Poderia discorrer a respeito de a antitécnica evolutiva, notadamente quanto à imperícia, a inabilidade e inaptidão? Essa pergunta a gente já pode até remeter por uma frase do professor Valdo. Ele fala assim: já é difícil evoluir com conhecimento, com ignorância é praticamente impossível. Então, com imperícia, com inabilidade, fica muito difícil você desenvolver um planejamento, um processo sistematizado. Então, por isso que é a antievolutividade, ou seja, aquisição de conhecimento, aquisição de competência, aquisição do processo de organização mental para levar ao planejamento, para levar essa organização. Então, sem competência é muito difícil. Em Parafatologia, página 29, final da 5ª linha, o que vem a ser a autodileção paragenética? A autodileção paragenética
ela se refere à identificação que nós conseguimos encontrar dentro dos nossos grupos e no voluntariado também, uma identificação dos trafores com aquele grupo, ou seja, uma agregação de valor nesses agrupamentos, né, do voluntariado e de pessoas, principalmente dentro do campus da conscienciologia. Esse também é um outro verbete, que é do professor Pedro Fernandes. Se a pessoa estiver interessada, pode procurar na enciclopédia, né? Na trinomiologia, página 30, primeira linha, poderia ampliar o trinômio autoanálise, autoprioridade conscienciológica e planejamento técnico evolutivo? Desculpa. Você achou? Não, na página 30, primeira linha. Trinomiologia. Página 30, primeira linha. Trinomiologia, quase no meio da página aí. Trinomiologia. O trinômio autoanálise, autoprioridade conscienciológica, planejamento. Isso. Esse trinômio, ele tem uma sequência baseada dentro do crescendo do próprio planejamento estratégico, em que você só consegue definir o teu cenário evolutivo, as tuas condições evolutivas, vamos fazer uma pré-avaliação com a autoanálise, né? E a autoprioridade. Sem priorização, não existe como você dar seguimento às escolhas, porque em algum momento nós vamos ter que fazer opções, e opções excludentes, inclusive. Então, a priorização, ela define aquilo que é essencialmente necessário para aquele momento, para o desenvolvimento evolutivo naquele momento. Então, o planejamento é feito com base em prioridades. Bom, professor Paulo, página 29, tecnologia. Final da penúltima linha. O que seria a técnica da autodeterminação decenal? Página 29. Página 29, tecnologia. Tecnologia, é a seção tecnologia. Podia mostrar aqui, que eu não estou enxergando. Autodeterminação decenal. Ah, tá. A autodeterminação decenal. A autodeterminação decenal, ela se refere à pesquisa das conquistas evolutivas executadas no decênio anterior. Então, você faz um levantamento dessas conquistas, faz uma avaliação, faz um inventário dessas aquisições. Então, essa técnica, ela pode ser agregada ao planejamento, ao esforço evolutivo. Entretanto, enquanto o planejamento ele está com vistas à aquisição futuras, ele está desenvolvendo um processo aquisitivo com base nas prioridades. Esse levantamento decenal, ele é passado, é aquilo que já aconteceu. Então, ele serve como memória, como base, como aquisições predecessoras, né, aqueles empreendimentos evolutivos que está sendo efetuado de maneira organizada com o planejamento. Então, é o passado, e o planejamento está olhando por uma aquisição futura. É o futuro que tem base no passado. Você tem que saber tudo o que aconteceu também, né? Sim, porque é bom lembrar das aquisições predecessoras até para elas embasarem, que elas se tornam trafores para as aquisições futuras. Então, essa é uma questão muito importante dentro desse processo de planejamento, e eu chamo assim, planejamento de uma maneira geral, do planejamento técnico, que independe do método. Ele pode ser planejamento estratégico, enfim, qualquer outro planejamento a técnica que a pessoa possa escolher. Então, o alinhamento das aquisições, o alinhamento dos trafores, essas aquisições com relação de causa e efeito, permitem a aceleração da história pessoal. Para quem tiver mais interesse de desenvolver esse tema, tem um verbete também do professor Valdo Vieira, autodeterminação decenal. Exatamente. Esses verbetes que a gente cita estão disponíveis no site da Tertúlia. Isso, exatamente. Onde vocês estão ouvindo aí a Tertúlia, é só procurar por ordem alfabética aí. Paulo, tem uma pergunta aqui na página 30.
Em paradoxologia, o último paradoxo, o paradoxo do macrosoma idiota. Você poderia explicar? Assim, é um paradoxo que como que o macrosoma idiota vai fazer o seu planejamento evolutivo intrafísico. Então, é impossível, praticamente, né, o macrosoma. Entretanto, fora do corpo, tá, essa consciência mais evoluída, ela já tem todo o acesso do seu planejamento multiexistencial de muito tempo. Então, é um paradoxo que um macrosoma idiota possa ter um planejamento, possa ter uma programação muito mais complexa do que nós que podemos ter um cérebro funcionando perfeitamente. Um exemplo de macrosoma idiota. Um oligofrênico. O reurbanizador. O reurbanizador. Né? O reurbanizador. Você já ouviu falar no serenão reurbanizador? Sim. Lá da Alemanha? Então, ele tinha um soma dele, era um soma completamente, ele era oligofrênico, o soma dele era anulado praticamente. E era um macrosoma, né? E mais sério, ouvindo você falar, ele não planejou estrategicamente só a existência dele. Ele veio aqui para planejar a existência do planeta, né? Porque ele que é o grande organizador aí, é o grande gerenciador da Reurbex, né? Da reurbanização. Então, assim, ele veio, tem um verbete também falando sobre isso, que veio exatamente naquele corpo para poder ficar, entre aspas, entregue ali, anônimo, né? Anônimo ali, sem precisar de fazer essas coisas usuais, né, do corpo físico, para poder ter tempo de fazer. Aí que você pode, de trabalhar. Agora você pode perguntar, e por que ele teve que vir, né? Se ele era serenão, por que ele não trabalhou lá no extrafísico? E aí é por causa da necessidade da energia de bicho humana, né? Então ele pegou só um vinco aqui, veio desse jeito para vincar aqui no intrafísico, mas ele trabalhava fora do corpo, como ele falou. E esse cientista Stephen Hawking seria um macrosoma idiota também, não? O fato dele ser... Não, é só o físico dele que é comprometido. A capacidade mental dele é fantástica. Não, isso a gente sabe. Sim, mas Mas a faculdade mental de um macrosoma idiota, no caso do serenão, não faz sentido pensar no cérebro para ser. Ele vive de paracérebro, né? Agora, esse Hawkins, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Ele é um gênio. Ele é um gênio da astrofísica, é um inglês, ele é totalmente paraplégico, ele consegue movimentar a cadeira e ele consegue escrever com o assistente dele através de canudinho, de sopros, é fantástico. Mas, em compensação, o cérebro dele é livre para pensar o tempo inteiro. A gente não sabe, assim, eu não sei te dizer, eu não sei se alguém aqui, se vocês sabem. Já foi falado que ele é da ciência convencional, então não... Mas isso não quer dizer... não tem, assim, nenhuma informação. Na intrafisicalidade ele é um gênio, mas... não considera a gente não sabe. Exatamente. Então, o que eu determinaria ser mais avançado. A gente não tem. Em termos de capacidade de processamento mental, né, ele é realmente um gênio. A gente não tem informação, eu pelo menos não tenho informação, porque ser da ciência convencional não quer dizer que não tenha capacidade evolutiva, inteligência evolutiva. O problema é que a gente não tem informação se tem ou não. Eu nunca tive informação do nível de cosmoética dele, do nível de interação. Não sabemos se ele tem macrosoma, não sabemos se esse soma foi consequência de algum acidente de percurso. A gente não sabe, a gente não tem informação para ver isso, né? Uma doença degenerativa. Né? O que a gente aprende, assim, estudando Conscienciologia, é que cada caso é um caso que não pode generalizar. Mas só fechando a tua pergunta, eu acho que, considerando que nós temos um cérebro que funcione até de maneira confortável, a nossa responsabilidade é muito maior, né? E pelo conhecimento que nós temos, pela oportunidade que nós temos de não desperdiçar o nosso tempo aqui na intrafisicalidade e partir para os finalmente, né? Fazer o planejamento, promover as aquisições evolutivas
e se preparar, né, para a próxima existência. Eu só queria chamar a atenção aqui que tem um verbete do professor Valdo Vieira, que é o macrosoma idiota. Então, essa expressão, macrosoma idiota, essa expressão foi definida da seguinte forma: é o corpo humano oligofrênico empregado pelo Homo sapiens sereníssimos. Então, essa expressão é específica para esse caso que ele está definindo. Então, é o corpo humano empregado pelo Homo sapiens sereníssimos, mas capaz de utilizá-lo com autolucidez, ultrapassando consciencialmente, no caso, os prejuízos decorrentes da idiotia somática, ao fim afetando tão somente o soma, sem travar o autodiscernimento funcional, extracerebral, extrafísico ou interdimensional. Né? Então, a gente não tem que ver que essa expressão macrosoma idiota dificilmente seria aplicável para E no esse caso sentido. da Helen Keller, você sabe dizer, não, se seria também? O professor Valdo levantou algumas hipóteses para a gente estudar sobre a possibilidade dela ser também de nível bastante elevado, serenona, enfim. Mas levantou hipóteses, né? Uhum. Não tem nenhuma confirmação categórica ainda. Eu tenho mais uma pergunta, se me permitir. Na fatuística, na pensenologia, na penúltima linha. Pensenologia, penúltima linha. Os paratecnopensenes. Os paratecnicopensenes, eu estava até conversando aqui antes de começar, eu não consegui encontrar uma definição dentro da coisa. Eu usei essa expressão, tá, pelo radical dela, pela paratécnica, né, os pensenes suportados na técnica. E eu não tive a oportunidade de ver essa definição específica que se tem. Mas é perfeitamente isso mesmo. São os pensenes voltados para a tecnologia. Né? Uma coisa suporta a outra, né? A paratecnologia. Dentro de um certo tecnicismo na organização. Então, a paratecnologia induz aí algum tipo de pensene, e o pensene é ligado à paratecnologia. E aí contribuiria para o planejamento da evolução. Com certeza. Na medida em que nós começamos a pensar, e eu digo nós porque por experiência própria, na medida em que a gente começa a ter essa pensenização mais suportada em cima de um processo técnico, a rigor ela fica mais fácil. Fica mais fácil você começar a orientar os teus esforços na direção que você quer. Então essa paratecnico-pensenidade, né, no meu entendimento, e particularmente, ela é um facilitador. A despeito de muitas pessoas terem restrições com referência ao tecnicismo, ao planejamento, eles acham que isso é coisa para erudito. E exatamente uma das razões que motivou escrever o livro Planejamento Estratégico Multiexistencial, em que a parte de planejamento empresarial, ela tem alguns capítulos e ela foi estratificada ao máximo para facilitar. Então ali é o seguinte, não tem mistério, é aquilo. E se alguém falar ao contrário, tá complicando sem necessidade. E isso foi pela grande dificuldade que nós tivemos na época que trabalhava com planejamento estratégico dentro da organização que eu era empregado, de levar planejamento estratégico para a linha de frente para o pessoal que trabalhava em campo. Eles tinham uma rejeição muito grande. E com o tempo a gente começou a mostrar para eles que não, é só uma questão de ortopensenidade, né? De você produzir aquela intenção. É fácil. Começa com uma agenda, fazendo a tua agenda diária. Né? Começa organizando uma tabela, muito simples. E aos poucos a gente vai estruturando isso para um planejamento metodizado.
queria fazer uma pergunta aqui na página 32 da sua taxologia, no número 24. Só para você ampliar, explicar. 32, número... Página 32, item 24. Reativa, um tipo de planejamento reativo. No atendimento de reposicionamento frente a cenários dinâmicos. O que acontece? E isso acontece com bastante frequência. Você tem um planejamento e o cenário muda completamente e começa a gerar demandas muito fortes em cima desse teu processo. Um exemplo disso é a pré-intermissiologia, né, mencionada pelo professor Waldo, que de uma hora para outra, todos nós que tínhamos algum tipo de planejamento evolutivo, nos deparamos com essa cosmovisão. E você não tem como ficar quieto. Você vai reagir e vai reposicionar o seu planejamento de modo a atender essa demanda. Então, mudou o cenário. Então, você não pode ficar parado. Por isso, o planejamento é dinâmico. Então, você vai reagir a esse processo, a essa neovepom, né? E vai se adaptar ou vai postergar, mas de alguma maneira você não vai conseguir mais ignorar. Ela vai ter que fazer parte do teu processo. Eu queria perguntar na página 29 da fatologia, antepenúltima linha, amortização evolutiva autoconsciente. Amortização evolutiva você vai fazer o fechamento das tuas contas, você vai fazendo o abatimento, né? O encontro de contas desse processo. E se você fizer isso de maneira lúcida, de maneira organizada, planejada, ela fica mais fácil. É mais fácil, às vezes, pagar prestação organizada, né, do que, às vezes, até ignorar. Mas é um fechamento de conta. Paulo, eu queria voltar na técnica do planejamento estratégico multiexistencial. Sim. Quando você pensa na empresa, você tem indicadores, experiências de outras empresas, você consegue ter um estudo de mercado, você consegue definir melhor como que seria esse planejamento, certo? No caso pessoal, a gente vê que tem essas intercorrências, essas mudanças de cenário. Por exemplo, o professor Waldo tinha planejado de renascer na África, ou na China. Agora, ele já vai para a África. Quer dizer, mudou totalmente. Sim. E quando você coloca, então, que ele é estratégico multiexistencial, significa que, a partir desta vida física, você está planejando as próximas vidas. E aí eu queria que você detalhasse como que é essa técnica exatamente para a gente, assim, como é que a gente faria essa programação de uma probabilidade do que vai ser na próxima? Então, vamos por partes. Então, a questão do cenário. A questão do cenário, ela é bem característica desse processo evolutivo. E como é que a gente faz a definição desse cenário próprio para você conseguir priorizar as tuas iniciativas em prol do processo evolutivo planejado? Primeiro, conscienciograma. É a ferramenta mais adequada e mais eficiente para definir o cenário, o seu cenário. Você vai fazer a autoanálise com base no conscienciograma e vai identificar o teu cenário. Não adianta identificar aquele cenário lá na frente, mas no cenário seguinte, eu preciso aprender a movimentar a energia. Eu tenho que fazer TENEPS, eu tenho que fazer voluntariado. Então você começa a identificar os primeiros passos. Você não vai sair já nos finalmente, você vai galgar passo a passo. E o teu cenário, inicialmente, é um cenário pequeno. Ele vai aumentando, ele vai ficando cada vez mais abrangente. À medida que você faz a interassistencialidade, a capacitação para prestar assistência, e cada passo você faz a identificação desse cenário com teus pontos, com os teus trafares e com os teus trafores.
E você define o que você quer, aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para isso. E o conscienciograma é a ferramenta adequada para fazer esse processo. Com relação à programação, planejamento estratégico multiexistencial, ele é multiexistencial porque, na medida em que você desenvolve um planejamento evolutivo aqui, ele não está sendo utilizado somente para essa existência. Você está angariando, e o termo em inglês seria um handicap, para uma próxima ressoma. Então, as tuas aquisições evolutivas, nesse momento, elas vão suportar um continuismo evolutivo numa próxima ressoma. E a gente ainda tem a pretensão de registrar esse processo todo de planejamento em sistemas eletrônicos, qualificar, quantificar e, eventualmente, até identificar esse teu planejamento numa próxima existência. Mas esse é uma outra história que ainda é um próximo passo. Mas o cenário, que inicialmente parece alguma coisa assim mais complicada, não, é o cenário teu, onde você quer ir e quais são as condições que você tem para chegar lá. Identificar isso. Isso identificado, ele passa a ter o seu cenário. Esse cenário, então, é intraconsciencial, não intrafísico. Também intrafísico. Também intrafísico pelo seguinte, você está imersa nessa intrafisicalidade. Então, um exemplo. Você vai fazer a TENEPS. Eu cito o exemplo da TENEPS porque eu tive que fazer isso. Então, é uma experiência pessoal que eu posso passar. Então, eu queria fazer TENEPS, vou fazer TENEPS. E agora, como é que eu faço? Eu tenho um lugar para fazer TENEPS lá em casa? Não. Não tinha um lugar adequado para fazer TENEPS. Eu tive que negociar a metade da área de serviço lá do apartamento para poder fazer uma área, um escritório pequeno, para que eu pudesse ter um ambiente adequado para fazer a TENEPS. Aí, tudo bem, foi negociado, não, então tá, fica com a metade. O outro processo é o seguinte, eu tenho que negociar um horário. Sim, mas é para toda a vida? É, para toda a vida, todo dia, feriado, não tem férias. E os compromissos, como é que ficam? Bom, então nós vamos acertar um horário em que os compromissos possam ser assumidos, mas nesse horário é só meu. Não atendo ninguém, não tem celular, não tem nada. Então você tem que negociar esse processo. No meu caso particular, eu negociei. Chamei minha esposa, minha enteada, falou, olha, eu vou fazer TENEPS. Eu estou comunicando. Só que eu quero negociar esse processo. Então foi um planejamento. Para acertar o escritório, teve que fazer obra, teve que construir prateleiras para a biblioteca, cadeira confortável, uma mesa, ar-condicionado. Então, houve um processo de pelo menos 6 meses até a questão intrafísica estar de acordo. A decisão, sem ser extrafísica, já estava tomada, todo esse processo. E ela foi tomada aqui, no CEEC, num curso que eu fiz. Então, saí do curso, falei, não tem jeito. E aí a decisão passou a ser tomada. Mas são inseparáveis. Tem que considerar, até porque nós somos intrafísicos, né? Queria que você comentasse também, na megapecenologia, você colocou, inexiste evolutividade inopinada. Por que inopinada e por que inexiste inopinada? Esse aqui foi um professor Valdo, ele comentou, não tem jeito, não dá para pular a etapa. Então, o inopinada significa exatamente o que a Dulce, até foi mencionada a Dulce aqui logo abaixo. A evolução consciencial não dá saltos, mas exige pequenos passos lúcidos e diários na desconstrução de autoenganos multimilenares. Então, ninguém evolui assim. Ninguém vai ser serenão porque fala, vou fazer um planejamento até o final do ano, acho que dá, não sei o quê. Não, tem muita bagagem nesse meio tempo. Então, inexiste evolutividade inopinada. Então, isso é conquistado passo a passo. E não tem outro jeito. Esse inopinado é porque você tem que fazer a determinação, você tem que determinar alguma coisa, escolher. O que é esse inopinado? Não, esse inopinado significa exatamente essa sequência. Ela
não pula, você não pula passos, né? Ela é sequencial, gradativa, é o crescendo e não dá para pular etapa, né? Por isso que ela é inopinada. Ela não dá saltos, né? Ela define um processo gradativo. Eu acho que foi, não sei se ficou claro. Tem uma pergunta aqui na parafatologia, na página 29, parafatologia, 1, 2, 3, 4, na quinta linha de cima para baixo, a última, a autodileção paragenética. Você poderia explicar o que é? Nós até comentamos aqui ainda há pouco a autodileção paragenética, que seria a identificação dentro dos grupos, né, até de grupo de voluntário, do grupo evolutivo, de uma identificação de pontos fortes, identificação de objetivos, enfim, é uma autodileção. Você se identifica com essas pessoas. Isso já tem uma condição paragenética associada a essa preferência. Tem gente que você não consegue se identificar. Aí pessoas que você tem essa afinidade muito, muito grande, essa predileção, né? O inopinado, eu estava enganada também. Realmente ele é um falso cognato aí do contrário de opinar. Ele tem esse caráter, a significação essa dele conotação que sobrevém de forma imprevista, inesperada, súbito, sabe, surpreendente, é de salto mesmo. Então, inexiste essa coisa do inopinado. Não tem como. Não tem como. A gente está com falso cognato que a gente estava pensando. Eu também estava com você. Mas no sentido de um crescendo gradativo, né? Crescendo gradativo, mas é uma sequência, né? Não dá para pular. Eu tenho mais uma pergunta na página 32, na taxologia. Se você poderia explicar um pouco, ampliar o significado do 23. 23. Profissional. No atendimento da vivência deontológica, profissional e cosmoética. A questão da deontologia profissional, né, é você se ater. Você podia verificar exatamente como é que está dito no dicionário a deontólogo, porque ela é bem crítica essa definição aí. Eu não quero tangenciar. Deontológico ou deontológico. Mas é relativo à deontologia. Então, vou ler a deontologia. Teoria, tem várias acepções, né? Na filosofia, a teoria moral criada pelo filósofo jurisconsulto inglês Jeremy Bentham, né? Que, rejeitando a importância de qualquer apelo ao dever e à consciência, compreende na tendência humana de perseguir o prazer e fugir da dor o fundamento da ação eticamente correta, deontologia. Exatamente. Aí uma outra acepção, conjunto de deveres profissionais do médico estabelecidos em um código específico. Uma outra acepção, conjunto de deveres profissionais, talvez seja isso, exatamente, de qualquer categoria profissional, minuciados em códigos específicos. Então, seria o código de cosmoética do profissional, daquela profissão. Sabia que é bem crítico porque ele tem algumas outras conotações, tá? Eu tenho uma pergunta bem basiquinha para fazer para você, mas ficou aqui nos meus questionamentos. Você falou assim, porque tem várias técnicas de planejamento. Eu estou falando aqui do planejamento estratégico. Sim. Aí a minha pergunta básica para você. O que diferencia um planejamento estratégico de um outro planejamento qualquer? E se o autorrevezamento, a gente planejar o autorrevezamento, se seria estratégico ou teria uma outra categoria de planejamento? A conotação estratégica, ela está mais presa a um processo de definição da tua visão de futuro, de onde você quer chegar. E essa questão estratégica também, ela está bem amarrada nas relações de causalidade. Então, ele não seria estratégico se você não
tivesse essa relação de causalidade preservada, quando você começa a somar, quer dizer, a aquisição predecessora ajuda a aquisição posterior, o plano de ação, os recursos investidos, todos eles estão orientados àquele objetivo, àquele objeto, àquela aquisição. Então, você faz um esforço e não desperdiça nada. Eu tenho que fazer, o meu propósito é chegar nesse determinado patamar evolutivo. O que eu preciso fazer? Você define, inclusive, o plano de ação. Você pode definir o teu plano diário. Então, por isso ele é estratégico. Mas essa é uma metodologia. Existem outras metodologias de planejamento que não necessariamente, por exemplo, tem planejamento adaptativo. Então, é aquele planejamento que, de acordo com o cenário, você vai se adaptando, você vai navegando ali dentro. Isso é muito comum em empresas que são muito dinâmicas. Ela tem produtos e a linha de produção dela pode ser mudada muito rapidamente de acordo com as demandas de mercado. Então, se você for uma pessoa extremamente dinâmica e conseguir se adaptar o tempo inteiro, né, talvez fique mais à vontade. Eu, particularmente, não fico à vontade com planejamento adaptativo. Eu prefiro mais determinativo. Né, você define e, aos poucos, o cenário permite até que você faça algumas modificações. E tem outros tipos de... Tem o planejamento reativo, foi mencionado aqui. Você imagina uma situação e você reage. Você não se antecipa, você reage à situação do cenário. Então, e dentro desse tipo de planejamento ainda existem métodos, né? Vários métodos, eu não conheço todos, né? Mas existem vários métodos. E existe aquele planejamento bem basicão, né? Que a gente faz onde eu estou, o que eu sou e para onde eu quero ir. Aí você faz assim, duas tabelas. Isso aqui eu tenho as condições, os trafores para fazer isso aqui eu tenho meus trafores e eu preciso chegar ali. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou usar esse trafor para superar esse trafor para chegar aqui. Bem básico. Esse é o básico. Bem básico, não tem? O mais básico mesmo seria uma agenda, né? Você faz a sua agenda, eu quero chegar lá, quero cumprir os compromissos, enfim. Então depende do nível de complexidade e o tempo que você está disposto a investir. Agora, você acha que o auto-revezamento, de acordo com a pergunta até da Rose, eu acho que o planejamento estratégico puro e simples, assim, estrito senso mesmo, acho que não vai ser muito possível fazer. Eu acho que vai ter que ser uma mistura entre o estratégico e o adaptativo. O que você acha disso? Não, é perfeito. Você não pode misturar os dois? Eu acho que a gente tem até o exemplo aqui da África, né? Então, muitos planejamentos tiveram que ser adaptados. Então, o planejamento ele não é engessado. Ao contrário, ele é uma linha de atuação para você não ficar perdido dentro desse processo. E só para ilustrar, assim, nós temos um grupo que, quando a gente viaja, a gente faz um esqueleto, que a gente chama, né, uma linha de ação. Isso aqui é o seguinte, isso aqui existe, todo mundo concorda, está todo mundo concordando. E chega lá, quando a gente viaja, é o seguinte, você pode cumprir ou não aquilo, depende. Né? Mas existe uma diretiva para você não ficar totalmente perdido. Por isso que as pessoas às vezes acham, não, planejamento estratégico é complicado. Não é complicado, nós precisamos desmistificar o que é organização, o que é planejar, o que é prever. Se usa a teoria dos jogos no planejamento estratégico, não? A teoria dos jogos é uma ferramenta gerencial em que ela serve para treinar os gerentes, as pessoas já em nível mais de decisão, a responder rapidamente a determinados desafios. Então você faz esses jogos e simula situações, cenários complexos dentro do contexto da organização. Ele não é um planejamento, porque ele não está sendo orientado a um objeto, a uma estratégia, a uma visão da empresa. A empresa está se preparando para ser mais dinâmica. Então ela treina os seus gerentes. Podemos então aqui uma pergunta, são 4 perguntas que vêm de Madrid para você. Professor Paulo, Citaciologia, página 28.
poderia falar sobre a citação da professora Dulce Dal: a evolução consciencial não dá saltos, mas exige pequenos passos lúcidos e diários na desconstrução de auto-enganos multimilenares. Ela foi retirada de seus verbetes ou de livros? Está na referência. Acho que do livro da Dulce Dal. Está na referência, a segunda referência. Tem a segunda referência, está lá É atrás. a segunda referência aqui, ó, é autoconsciência e multidimensionalidade. Isso. O primeiro livro da professora Dulce Dal. Exato. Eu podia repetir a pergunta só para ser mais objetivo. Ela quer que você falasse sobre a citação que você fez no livro da Ok. A citação do livro da Dulce, ela veio exatamente ilustrar a megapersonologia, né, em que a gente menciona que não existe evolutividade inopinada. Então, a evolução consciencial não dá saltos. Isso é taxativo. Então, não tem como evoluir aos saltos. Da mesma maneira que você não tem como fazer aquisições evolutivas em menor escala aos saltos. Você não passa de 25 para 45 para 50 sem cumprir todas as etapas desse processo. Então, são passos-luz, e que você está fazendo, com isso acontece o quê? Você faz a desconstrução dos auto-enganos. Na medida em que você organiza e cumpre todas as etapas, os passos, as aquisições, você está desconstruindo os auto-enganos. Espero que tenha atendido. Sim, com certeza. Em Efeitologia, página 30, poderia aprofundar a paralisia pela análise, essa expressão em inglês, né? Paralisia, que é a tradução de paralisia pela análise, enquanto efeito paralisante da ação, da escolha não exercida e do medo de errar? Essa abordagem, a parálise e análise, né, ela é muito comum. E ela acontece quando o pesquisador ele entra na sua zona de conforto. Ele começa a fazer pesquisa e essa pesquisa começa a ficar muito boa. Ele faz a pesquisa e aprofunda cada vez mais, e vai aprofundando e fica especialista naquele assunto e esquece o objeto da pesquisa. Ele acaba ficando paralisado. Ele não vai para frente, o livro não vai para frente, o verbete não vai para frente, o processo evolutivo não caminha e a pesquisa continua maravilhosa, está um espetáculo, está muito boa. Então, é bem conhecido esse processo de parálises e análise, ou parálises por análise, em que acontece muito, inclusive, nas organizações. Você define tarefas, você define obrigações, a pessoa começa e passa 1 ano, 2 anos e ainda está pesquisando, e parada. Então, um processo evolutivo pode acontecer também. É o que a gente chama de teoricão. Teoricão. Né? Teoricão que a gente chama. Um espetáculo de teoricão. Em Fatologia, página 29, primeira linha, poderia falar sobre o saldo em conta corrente, grupo kármica? Até comentamos ainda o saldo em conta corrente, grupo kármica. Imagina a conta corrente no banco, né? E transpõe essa analogia para a questão grupo kármica, para a conta corrente grupo kármica. Tem que haver um investimento no processo para que você possa diminuir essa conta, diminuir esse encontro de contas e conseguir um saldo em conta corrente. Então, é um investimento que você faz em si e, obviamente, em assistencialidade com o teu grupo karma. Então, na medida que isso evolui, na medida que você consegue mais eficiência, os abatimentos acontecem. Ainda em Fatologia, página 29, terceira linha, poderia comentar sobre a conscienciometrologia e, a seguir, o cronograma evolutivo? A conscienciometrologia ela é extremamente importante dentro do processo de evolutividade, ou dentro do processo de planejamento estratégico evolutivo, porque você necessita medir. Então, o conscienciograma já fornece as métricas adequadas para você fazer as medições. Então, se você não conseguir medir, o que não pode ser medido não vale a pena ser investido.
Então você precisa ter essas métricas, e o conscienciograma dentro do processo evolutivo, para mim, é o referencial de você obter essas métricas. Então, tem que medir para poder crescer, para medir o crescimento, melhor dizendo. Vamos aí pelo verbete. Então, ali na página 29, em detalhismo, em tecnologia, você podia explicar essa última aqui, a técnica da autodeterminação decenal? Essa técnica a gente já acabou passando por ela ainda há pouco. Essa técnica da autodeterminação decenal, ela faz a pesquisa das aquisições que aconteceram no decênio, né, passado. Então, ela, como eu estava explicando, ela é um referencial, né, pretérito. Conquanto o planejamento, ele olha para frente. Então você precisa ter esse registro, você precisa ter essa informação das suas aquisições e manter isso bem vivo, né, até para poder usá-las nas novas aquisições, como aquisições predecessoras. Então é um levantamento, é só você faz esse inventário das suas aquisições. É por conta das contas que você havia determinado, que fez, deixou de fazer, é isso? Não, a autodeterminação, todos os aspectos relacionados ao processo evolutivo, eles demandam autodeterminação. Então, imagina você, nesse momento, buscar todas as suas aquisições nos últimos 10 anos. Certo. Fazer um levantamento. Precisa autodeterminação. Com certeza. Precisa foco para fazer isso. Certo. E a gente pode dizer que aquela técnica já antiga, que está lá nos 700 experimentos, essa de mais um ano de vida, que você coloca aqui também, né? Isso é uma técnica de planejamento estratégico, né? Você tem que planejar estrategicamente como alcançar aqueles objetivos que você determinou para aquele período de 12 meses, não é isso? Ou não? Essa técnica de mais um ano de vida, ela precisa correr um pouco mais, né? Porque só dispõe de um ano aí para resolver tudo, né, a problemática toda. Com essa técnica, eu vejo que o ponto mais relevante dessa técnica é você ter a lucidez e o discernimento de priorizar as coisas. Quer dizer, a priorização é fundamental para essa aquisição de um ano, né? Então, e aí que vai entrar uma outra abordagem que a gente chama de trade-off. Quer dizer, isso eu não quero. Então, priorizar significa abrir mão, significa omitir certas coisas. Não é importante. Aí lá, só mais uma assim. Eu só queria te falar, para todos ficarem alerta, que a autodeterminação decenal é um verbete do professor Val. E a técnica dele é exatamente a técnica da consciência lúcida com alto nível de determinação pessoal, registrar detalhadamente a própria conquista evolutiva a partir de cada década da vida intrafísica. Então é repetir. Ele está falando assim, hoje eu vou fazer a década passada, mas a técnica em si, que o professor Val definiu, é a cada 10 anos você repete essa questão, e fecha destacando os avanços alcançados e as atividades faltantes, a consecução satisfatória da autoproex. Então seria um autoacompanhamento de 10 em 10 anos. Certo. Uma gestão evolutiva, né? Uma gestão evolutiva. Certo? Tá. Não, eu só ia completar aqui, em fatuística, na página 28, em pensenologia, você coloca aqui os prioropensênios, né? Que então seria isso, seria essa história do trade-off, né, que você falou agora. Exatamente. Você escolher o que eu não vou ter, não quero, porque eu quero aquelas outras coisas. Isso eu não quero, não me interessa. Isso é mais difícil de fazer do que se imagina. Dizer não, às vezes até para você mesmo é difícil. E abrir mão de determinadas coisas também não é fácil. Priorizar significa você abrir mão de determinadas coisas, conscientemente. Pior do que escolher. Exatamente. É a questão da opção. Valeu, grata. Valeu. Paulo, parabéns pelo seu verbete. E a minha pergunta é assim: qual seria a relação entre o curso intermissivo e a evolutividade planejada? Se você poderia falar um pouco sobre isso. Tem tudo a ver, né? No curso intermissivo,
Nós já fazemos, junto com a ajuda dos amparadores e evoluciólogos, nós já fazemos o nosso planejamento da ProEx, ou seja, da nossa missão aqui, dos nossos deveres. A questão da evolutividade planejada, ela se refere mais à qualidade desse planejamento, dessa execução da ProEx, já da ProEx planejada. Então, eu posso fazer essa execução a menor ou a maior, como tem lá na exemplologia, né? Evolutividade planejada menor e evolutividade planejada a maior. Então, posso fazer com folga, né? Ou posso fazer com mais estresse. Ou seja, eu vou usar tudo que eu recebi nessa vida e vou produzir com esses recursos, né, as próximas aquisições. Então, tem tudo a ver. Toda essa questão está muito interligada. Acho que tem um pouco também da recuperação de cons. Total. À medida em que você vai tendo lucidez, né, e vai recuperando os cons, eu acho que esse planejamento ele fica muito mais fácil de você executar, né? Por isso que eu acho que a grande jogada nossa é pegar o planejamento estratégico e fazer algum aconchego aí aconchego não, mas uma interfusão com o planejamento adaptativo, porque cada uma recuperação de cons que você faz pode mudar a coisa, né? Pode. E muda, é natural que isso aconteça. É estranho se não mudar nada. Fica alerta. Então, professor Paulo, Fatologia, página 28, primeira linha, poderia comentar a evolutividade planejada em dupla evolutiva? Esse é um empreendimento a dois, né, que ele passa pelo desprendimento. Quando você começa a planejar em dupla evolutiva, a rigor você está fazendo um planejamento para prestar assistência. Então, um faz o seu planejamento junto com o outro, somando os trafores, mas, a rigor, o teu planejamento em dupla evolutiva é voltado para uma assistencialidade mútua, um crescimento mútuo, baseado na ajuda, baseado na assistência. Então, é um planejamento que ele é um pouco mais complexo que se você for fazer só o seu, porque, na verdade, o cenário que você está percebendo não é só o teu cenário, é o cenário da dupla, é o cenário individual. Como que eu posso atuar no cenário da minha dupla, dentro do meu planejamento, para prestar assistência devida, necessária e oportuna? Então, mais nesse sentido. Para a Fatologia, página 29, terceira linha, poderia falar sobre a paragenética? Sim, a questão da paragenética, ela já tá bem associada à questão do diletantismo também, das opções, dos encontros grupo kármicos e das predisposições. Então, você já vem com muita informação, você já vem com capacidades ou dons até para você desenvolver esse processo e para identificar, inclusive, ter essa sinalética, toda essa sinalética energética, esse parapsiquismo, para identificar questões que não necessariamente são muito claras nesse cenário de processo evolutivo. Imagino que... Está ok. Essas duas perguntas agora vêm da Alemanha para você. Professor Paulo, Fatologia, página 29, quinta linha, de baixo para cima. Poderia comentar sobre a interassistencialidade racional cosmoética? Deixa eu ver aqui. Página 29, quinta linha, de baixo para cima. Baixo para cima, tá. Interassistencialidade racional cosmoética. Não estou encontrando aqui. Interassistencialidade racional cosmoética, ok. A interassistencialidade racional, ela já é, como é que eu vou te dizer, planejada.
ela tem a racionalidade da prestação, da intencionalidade cosmoética dessa prestação, dessa assistência. Então, quando você está fazendo o teu planejamento, a evolutividade planejada, o teu planejamento estratégico, a intenção precípua é a assistencialidade, é a interassistencialidade. Então, ela é racional, planejada e orientada a essa consecução. A capacitação, a melhor capacitação pessoal para prestar essa assistência. Então, por isso, racional e orientada a cosmoética, né? Pela cosmoética. Exatamente. Parafatologia, página 29, na mesma linha. Terceira linha de baixo para cima. Poderia falar sobre a sinalética energética e parapsíquica pessoal? A sinalética parapsíquica pessoal, dentro da evolutividade planejada, ela permite, ela facilita a identificação de questões que não são tão óbvias. Evidentemente, você vai ter essa percepção de, como é que eu posso dizer, orientada a determinados esforços evolutivos, tá? Que não necessariamente eles estariam muito claros num cenário. A tua percepção vai definir essa orientação, vai te levar na busca desse processo. Então, por isso que o parapsiquismo ele é importante dentro desse processo. E não é muito claro determinados cenários que você possa construir. A intuição, essa parapercepção é importante na definição dessas aquisições evolutivas, que às vezes até você não tem muita certeza, mas vai em frente. Professor Paulo, Fatologia, página 29. Penúltima linha, poderia esclarecer sobre as unidades de medida das especialidades intrafísicas? Unidade de medida das especialidades... Das unidades de medida das especialidades intrafísicas. Penúltima linha. Fechou? Fechei. Cada especialidade vai ter uma métrica correspondente para efetuar a sua medida. Então, por exemplo, na medição de EV, você tem a recomendação do processo de movimentação de energia, sei lá, para aumentar 20 vezes ao dia. Como que você vai medir essa questão? Inicialmente, essa medição ela pode ser feita contando quantas vezes eu iniciei a movimentação de energia e quantas vezes eu tive resultado efetivo com essa movimentação de energia. É um fator indicador. Então, de qualquer especialidade que se tenha, a unidade de medida ela vai estar de acordo com a medição exclusiva desse processo. Eu não sei se foi exatamente essa a questão, mas para cada especialidade você vai ter uma medição específica para esse processo, tá? Mais complexo ou menos complexo. A gente até conversou no início da tertúlia, né? A gente conversou alguma coisa sobre interassistenciologia, a interassistência, você mede a interassistência pelo número de assistidos, né? Exatamente. Cada um tem a sua unidade de medida, né? E só fazendo um parênteses, esse campo ele ainda não está muito explorado. São os indicadores de desempenho evolutivos. Quer dizer, o que mede o que dentro de que especialidade? Ainda tem muita coisa para fazer, porque eles têm que ser muito objetivos. E como ser objetivo com coisas tão complexas quanto, né, capacitações evolutivas? Em Parafatologia, página 29, sexta linha, poderia explanar o espólio autorrevezador? Sim. Eu acho que tem um verbete do professor Valdo sobre a alternância. Né? Autorrevezador tem, mas espólio não lembro, não. Vou ver aqui. Acho que tem um verbete sobre espólio que seria, vamos dizer assim, a herança que você propõe, que você deixa para você mesmo. Mas eu acho que está mais caracterizado como herança. Né? Não adianta falar sem microfone, você tem que falar com o microfone.
É do professor Valdo mesmo. Valdo. Quer que eu leia aqui? Por favor, por gentileza. Então, o espólio autorrevezador é o conjunto dos bens intrafísicos, patrimoniais, humanitários, evolutivos, cosmoéticos, tarísticos ou da auto-mega-gescom, deixados providencialmente pela consim lúcida quanto à holomaturidade seriexológica na condição de mini-peça interassistencial do max-mecanismo multidimensional interassistencial ao dessomar, objetivando a continuidade das tarefas libertárias por meio do autorrevezamento multiexistencial proexológico na próxima vida humana. O espólio é tudo que você deixa, né, para você mesmo na próxima vida. Por isso o planejamento estratégico multiexistencial. É interessante, na hora do almoço eu estava conversando com um amigo exatamente sobre essa questão. Nós estamos construindo e estamos deixando o nosso espólio, né, para a próxima ressoma. GESCOM, e a gente comentava até de uma edificação bem grande aqui no CAEC. Né, tem um espólio grupal e tem um espólio individual, né? Oi. Mais uma dúvida, professor Paulo. Aqui em Fatuística, na página 28, em Fatologia, na quinta linha, de baixo para cima, ou de cima para baixo, você podia explicar melhor essa precisão evolutiva? A precisão evolutiva, ela prevê, né, essa organização, ela prevê esse processo organizado de planejamento dentro da questão evolutiva, que é muito fácil perder o foco com todas essas ofertas que nós temos de curso, de vivência, da própria SOCIM, né, que nos promove a perda de foco. E essa precisão evolutiva, eu tinha percebido isso e sentido isso já lá em 1989, lá em Florianópolis, no IPC, quando era oferecido uma série de cursos, quando era oferecido várias oportunidades, e eu vi as pessoas, e a mim mesmo, tendo que selecionar e tendo que fazer opções, porque era caro, né? Por que eu vou investir nesse curso aqui e agora? Por que eu vou colocar esse tempo, dinheiro nesse curso agora? Então essa precisão, ela se refere a essa racionalização de utilização dos recursos. Pois é, aí eu queria entender isso, porque a grande dificuldade, pelo menos que eu sinto, é como a gente não vê, né? Não tem a ProEx anotada aqui, e aí como é que faz para ter essa precisão? Eu acabo paralisando na história do planejamento, né, estratégico, e agora adorei essa ideia aqui da evolutividade planejada, porque eu fico assim, gente, mas eu não tenho certeza, o que eu vou querer? E aí eu fico naquela dúvida se o que eu estou decidindo que é mais importante para mim, será que é isso mesmo que eu organizei? Então, assim, como é que a gente tem pistas de que, não, isso aqui é preciso para o meu caso, entendeu? Você tem alguma dica? Tem, sim. E essa dica chama-se relação de causa e efeito. Né? A relação que você tem da aquisição evolutiva predecessora com as próximas aquisições que você quer. Então, o que eu estou adquirindo agora está orientado numa relação de causalidade com aquele objetivo que eu pretendo? Se tiver, vale a pena você fazer todos os investimentos, montar o teu plano de ação, reservar os seus recursos para você investir nesse alinhamento. Encadeamento. Nesse encadeamento, porque o que acontece? O investimento que você fizer num curso, por exemplo, num curso de 40 manobras energéticas, vou citar aqui, isso é uma propaganda, 40 manobras energéticas, e você está fazendo esse curso com qual objetivo? Certo. Por quê? Ele precisa ter uma razão, porque é investimento. Né? Então, não, vou fazer isso porque eu quero desenvolver o meu parapsiquismo. Por quê? Porque eu quero fazer TENEPS. Por quê? Porque eu quero prestar assistência. Por quê? Enfim, isso tem todo um alinhamento, toda uma causalidade e permite que você tenha foco e prioridade. É daí que vem o foco, então.
sim, nessa priorização. A gente pode brincar com você fazendo um trocadilho, porque essa palavra precisão ela é ambígua, né? Ela tem duas acepções. Então, se você não tem como determinar a precisão evolutiva, vai pela sua precisão evolutiva. Porque você precisa. Vai a precisão. Aí está tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Bacana, a precisão é grande. Você queria falar? Paulo, você poderia explicar como é que nós poderíamos elaborar um mapa estratégico evolutivo? Ele está em Fatologia. Pensei que ninguém ia perguntar nada a respeito disso. O mapa estratégico evolutivo, ele vem o teu nome, por gentileza? Luciana. Ele vem exatamente ajudar nessa situação. Quando você constrói um mapa estratégico evolutivo, você começa a organizar toda essa precisão em camadas, de uma maneira hierárquica. Então você identifica essa precisão e começa a estabelecer as iniciativas necessárias a resolver isso. Então, é a relação de causalidade. Então, eu quero ir para a conscienciologia, eu quero trabalhar, eu quero fazer pesquisa, não sei mais o que. Mas eu preciso de conhecimento formal. Eu preciso de uma determinada formação até para entender todo esse processo complexo de leitura, de livros, enfim. Então você começa, então eu vou fazer um curso, né, de psicologia, vou me especializar em psicologia, porque eu quero me aperfeiçoar na assistência das pessoas. Então você começa a estabelecer as relações de causalidade entre o início e o fim, e o objetivo que você tem, o objetivo final. Você poderia... Perdão. Esqueceu do mapa. Não, faltou o mapa. Então, o mapa... Então, o mapa, ele simplesmente é uma representação gráfica dessas necessidades, dessa precisão, dentro de um ordenamento. Então, você estabelece, e não importa a complexidade. Ele é um mapa simplesinho, ele significa assim, um quadradinho dividido em várias linhas, que você tem algumas perspectivas associadas a esse processo evolutivo. E você vai planejar bonitinho em cada perspectiva. Eu estou aqui, quero chegar lá, o que eu faço, por onde eu vou, qual o objetivo, qual a estratégia. Então, você atribui isso à questão de prioridades, de repente, das suas áreas de atuação, a partir... que acho que aí facilita, dentro da sua área financeira, dentro da sua área profissional, enfim, de várias áreas da sua vida, e aí, a partir dela, então... Você completa e monta um plano faz o mapa e monta um plano de ação que vem na sequência. Exatamente. Entendeu muito melhor do que eu imaginava que eu pudesse explicar para você. E um exemplo disso, de não funcionar, de não ter um mapa que pudesse dar essa orientação, eu acredito que foram de muitas pessoas que tomaram a decisão de vir para Foz do Iguaçu, ficar aqui no campus, no CEEC, e não se planejaram adequadamente. Como eu vou sobreviver em Foz? Como eu vou produzir o meu sustento? Quanto tempo eu quero ficar? Aonde eu vou morar? O que eu tenho que adquirir? O que eu tenho é suficiente? Não adianta jogar tudo em cima do amparador para ele resolver. Então tem isso. O mapa estratégico, ele vai te orientar nesse processo. E mesmo porque, a partir da elaboração desse mapa, você tem uma visão clara daquilo que é prioritário. E que facilita muito mais para você montar um plano de ação e entrar nesse processo da evolução aí mais rápido. Eu diria que você não consegue montar um plano de ação se você não tiver um mapa estratégico devidamente orientado. Por quê? Você tem que alinhar o teu plano de ação ao teu objetivo. E se você não tiver essa visão, essa comunicação total da tua intenção, você, com certeza, vai gastar tempo, dinheiro, esforço, despendendo esforço na direção errada. Pode ser um excelente plano, só que você está indo para o lado errado. Seria a macrovisão, então. A macrovisão. De cima desse mapa, aquilo que é necessário e prioritário para esse processo da evolução aí. Ok?
Em neossinapsologia, página 30, final da primeira linha, poderia esclarecer e exemplificar o recrudescimento neossináptico da evolutividade planejada a menor? Assim. Dentro da exemplologia, em que nós temos a evolutividade planejada a menor e a evolutividade planejada a maior, o que acontece? Eu vou tentar te explicar pelo lado do estresse, pela evolutividade a maior. Na medida em que nós nos esforçamos ao máximo para superar as nossas proposições, as iniciativas dentro do planejamento, o que acontece? Você necessariamente vai ter que criar novas sinapses. Você vai escrever um livro, é um desafio, você vai ter que criar novas sinapses. Conquanto, se nós nos acomodarmos dentro do processo evolutivo, com a evolutividade a menor, em que nós estamos numa zona de conforto, não existe um estresse, não existe um esforço adicional, você faz o teu planejamento mais folgado, você tem muito mais recursos e muito mais capacidades para fazer um planejamento a maior e faz a menor. Então você está falando, eu não quero me incomodar muito, né? Eu vou fazer um planejamentozinho aqui mais ou menos. Então o que acontece? Na medida que você não usa, na medida em que você não estressa, não força, pode haver um recrudescimento dessa sinapse. E depois dá mais trabalho para recuperar. Para maciar, né? Para maciar. Paradoxologia, página 30, primeira linha. Poderia explicar a ideia sobre o primeiro paradoxo? Paradoxo, evolutividade planejada, trade-off. Esse paradoxo evolutividade planejada, trade-off, ele nos remete diretamente para as priorizações evolutivas. Então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Alguma coisa nós vamos ter que abdicar. Então, o trade-off significa exatamente isso eu não quero, isso eu não posso, isso eu não vou fazer agora. Não significa que não seja importante. Naquele momento, ele não faz parte das priorizações. No momento seguinte, ele pode ser a prioridade número 1. Então, ele é uma opção excludente, é uma omissão, né, superavitária. E o paradoxo está, então, no sentido de que a evolutividade planejada é você incluir coisas e o trade-off é tirar coisas. Né? Exatamente. Então, é exatamente bem observado, professora. É que, na medida em que você planeja e depois diz assim, não, isso eu não quero, é um paradoxo, isso eu não quero. Apesar que eu quero muitas outras coisas dentro da prioridade. Em taxologia, página 32, poderia ampliar o item 18, laboral, no entendimento dos resultados laborais aprimorados? No atendimento dos resultados laborais aprimorados. Isso. O que acontece? Esse item ele se refere à vida profissional. Então, todos nós nos deparamos dentro da vida profissional com os desafios e nem sempre esses desafios nos motivam o suficiente para fazer o melhor. Então, a questão evolutiva, ela passa pela excelência, ela passa pelo processo de você aprimorar os resultados que são esperados de você. Então, dentro da questão laboral, os resultados laborais aprimorados permitem que você faça um treinamento para o teu processo evolutivo, sempre o melhor, buscando sempre o melhor resultado, sempre a melhor assistência e sempre o melhor projeto, enfim. Tá? A questão da excelência no trabalho. Uma pergunta, você já começou a tertúlia falando, mas é bom você fazer uma síntese, né? Professor Paulo, poderia explicar o porquê da escolha do tema do verbete? Sim. Essa escolha do verbete, ela não foi assim muito por acaso. Ela veio num crescendo, já desde que a gente terminou a revisão do livro do planejamento multiexistencial e posteriormente influenciado até bastante pelo livro do Júlio Almeida, Qualificações da Consciência, houve a percepção
e que não era só o tecnicismo, não era só o planejamento, não era só o processo bem elaborado. A qualificação da consciência dentro do processo de planejamento evolutivo é fundamental. Por isso, evolutividade planejada maior e por isso evolutividade planejada menor. Tem relação direta com isso. Qual a relação do tema programação existencial com a evolutividade planejada? São duas coisas que são inseparáveis, né? E você já tem dentro da programação existencial o planejamento do curso intermissivo, da intermissão já elaborado. E você rememora esse processo dentro do teu processo dentro do teu processo do complexo, da programação existencial. Então, são duas coisas muito relacionadas. E a evolutividade planejada, ela diz respeito a quê? Exatamente a esse processo de planejamento da programação existencial, ao cumprimento desse processo, desse planejamento, com o quê? Com a qualidade, com a melhor qualidade que você possa obter. Então, essa é a relação. São inseparáveis. Dentro deste mesmo assunto, aqui na página 31, na taxologia, você fala nas 30 categorias de planejamentos associadas ao aperfeiçoamento consciencial. Qual item, por gentileza? O item taxologia, na página 31. Sim. Na definição. Ele ainda não disse o título. Tá, de forma geral. Fala no aperfeiçoamento consciencial. Qual é a relação, ou é a mesma coisa? Qual é a diferença com a evolutividade? Esse aperfeiçoamento consciencial. Todos os dois, tanto o aperfeiçoamento consciencial e a evolutividade planejada, eles buscam a qualidade, eles buscam o melhor. A evolutividade planejada, ela só acontece com o aperfeiçoamento pessoal, na medida que você adquire as competências necessárias a elaborar um planejamento de alto nível. Então, esse aperfeiçoamento pessoal, ele passa, nós comentamos exatamente a competência, anteriormente, a competência de fazer isso. Então, o aperfeiçoamento pessoal, ele passa, todo esse resultado, ele passa para a evolutividade planejada. Aproveitando aqui uma questão linguística, você poderia explicar na fatologia, aí na página 29, o Zeitgeist, e também aqui nos dois termos alemães que eu sou difícil de entender esses termos. Esse Selbstüberwindung. Selbstüberwindung. Então vamos por partes aqui. Então, o Zeitgeist é uma palavra que ele tem um significado que praticamente só existe em alemão, que é todo o contexto de época, de cultura, política, tempo, né? Geograficamente localizado. Então, ele representa todo esse momento, que é o Zeitgeist. É um termo muito usado aqui. Mas ele é um termo mais conhecido como Zeitgeist. Entendimento, porque realmente o alemão tem essa particularidade. Esse termo Zeitgeist, ele não é traduzido, ele é utilizado como Zeitgeist mesmo. Não tem tanto... A enciclopédia tem várias ocorrências de Zeitgeist. Tem. E o outro, qual que era? No estrangeiro. Que é o esforço contínuo, a superação contínua. Esse é o significado desse termo aqui da estrangeirismologia. Deixa eu ver assim. Selbstüberwindung. Eu acho que selber é quase em inglês self, né? Auto, né? Isso é autossuperação. Autossuperação. Força de vontade. Força de vontade, exatamente, autossuperação. Eu gostei muito da sua frase enfática, porque você mexe muito com termos matemáticos. Você coloca maior, mínimo e máximo. Você pode expor um pouco mais, ampliar um pouco mais sua frase enfática? Sim. Primeiro que essa frase enfática, ela veio inteira, né? Ela simplesmente caiu. Caiu. Eu cheguei nesse item e ela estava pronta. Eu não tive trabalho nenhum, foi só escrever. Então, a evolutividade planejada maior será, no mínimo, a condição de máximo esforço. Essa jogada que você fez, maior, mínimo e máximo, ficou bem...
E não tem outro jeito. Por quê? E não tem outro jeito, porque se ela é a maior, você está estressando, e se ela não for a maior, né, ela tem que ser no mínimo a maior. Se ela não for a maior, ela é menor. Não tem meio termo, porque você tem os recursos, você tem a competência, você tem o conhecimento e você tem a intenção, e não faz, então é a menor. Então ela é no mínimo o máximo esforço, né? Enquanto demanda lúcida sobre os limites das capacidades. Então a gente fala mínimo, máximo e limite. Ainda tem limite ainda. Ainda tem limite. Então, quer dizer, você estressa tudo que tem direito no sentido de produzir essa evolutividade planejada. E vale a pena. Aí você fala de novo, né, da determinação, da força de vontade da consim. Da determinação e força de vontade da consciência. Muito bem. Vamos lá, mais uma dizer, a minha participação aqui foi pequena. Na taxologia você coloca 30 categorias. Tem algumas categorias que você gostaria de aprofundar? Você tem 4 minutos. Tem. Vamos lá. Se você não tiver nenhuma específica, a gente vai perguntando. Eu prefiro que vocês perguntem. Então, eu vou perguntar aqui. Na taxologia, o item 5, contingencial. Poderia explanar um pouco mais sobre esse item? Sim. O planejamento contingencial, ele é um planejamento bastante crítico, porque ele é feito em paralelo com o planejamento normal, o planejamento estratégico normal. Então, o que acontece? E essa da área da Rosa, alguns anos atrás, o pessoal da área de tecnologia se deparou que os relógios dos computadores, eles só iam até 1999. Depois disso, esses relógios não estavam mais calibrados para fazer todo esse processo. E essa questão ia gerar um problema seríssimo no mundo inteiro. Então, o que aconteceu? Além do planejamento normal, empresarial, surgiu esse planejamento contingencial. O que nós vamos fazer caso isso aconteça? Então, esse caracteriza bem o que é planejamento contingencial. Ele é feito para atender uma contingência previsível. Ela está prevista, ela aconteceu, mas ela está prevista, ela pode ser planejada. Você planejou. Foram criados grupos de trabalho, foram criados uma série de iniciativas para prever isso aí. No fim, deu tudo certo, não aconteceu nada. O mundo continua, as horas continuam, né? Continuou, o relógio foi adaptado, enfim, continuou. Mais alguma pergunta? Então vamos lá. A integrada, você pode aprofundar para a gente? O atendimento da racionalização integrativa dos recursos. Como é que você faz isso? Tá. Atendimento da racionalização integrativa dos recursos. Então, esse planejamento, essa questão da integralização, de você conseguir juntar tudo isso, está muito ligado à questão da estratégia que nós comentávamos anteriormente. Então, qual é o objetivo? É você agregar os recursos, racionalizar os recursos e gastar uma vez só. Né? Em vez de você estar indo, muitas vezes, você vai uma vez só e resolve o problema. Então, você integra todos os seus recursos, tempo, dinheiro, esforço evolutivo, conhecimento e tudo. É no sentido de otimizar, então, no sentido de otimização. De estabelecer a relação de causalidade, principalmente entre os esforços para obter os resultados. Então, a aquisição predecessora suportando a aquisição posterior. Elas sempre vão se somar, então elas se integram. Então, é a questão integrada. Você não gasta recursos desnecessariamente. E aí você tem que fazer a avaliação da combinação de uma coisa, porque quando eu falo integrado, parece que é uma coisa combinando com a outra. Sim, mas é. E aí você tem que fazer todas as combinações possíveis para ver aquela que dá maior resultado. Seria isso? Ou não? Não seria bem aquela que dá mais resultado, mas aquela que você precisa. Precisa mais. Que você precisa naquele momento. Essa otimização não é maior resultado, é aquela que dá mais necessária para o momento. Então eu preciso fazer a minha reforminha lá na área de serviço, né, para poder
criar um ambiente para poder fazer então aquela precisão. E você teve que integrar todas. E ela é muito particular, ela é muito individual. Então, eu queria fazer uma pergunta eu mesmo. Tá. Pode? Pode, vai. Pois é, sabe o que você gostaria de falar? O que acontece? O que acontece é o seguinte: dentro da relação de causalidade, independentemente do nível evolutivo da consciência, o esforço a menor e o esforço a maior, eles têm significados muito distintos. Uma consciência, em determinado patamar evolutivo, ela pode estar fazendo um esforço máximo para conseguir uma pequena coisa que para outra pode ser muito fácil. Então, a qualificação da consciência se dá pelo esforço e não pela complexidade do planejamento ou pelo tamanho do planejamento. Ela pode ter uma aquisição que demande um esforço máximo para vir aqui fazer um curso, enquanto para outros isso pode ser muito fácil. Pode ser pouco, né? Pouco. Para um pode ser muito, para outro a mesma coisa pode ser pouco. Essa pergunta que eu queria responder. Essa pergunta foi ótima, encerrou assim. Você tem alguma coisa para perguntar? A gente tem menos de um minuto. Uma colocação que eu acho que é interessante, no item 26 da taxologia, ele fala sobre saúde holossomática. Sim, mas eu fico vendo a relação, né, deste planejamento que você tem na sua vida intrafísica, o quanto isso mantém o equilíbrio da sua saúde holossomática. Né? Então, qual seria, então, o propósito desse planejamento, a finalidade desse planejamento, completando aqui a fala do Paulo, o quanto isso traz de benefício para nós na questão holossomática. Porque na questão financeira, se você tem lá algum problema na questão financeira, você tem um desequilíbrio e isso afeta de forma assim negativa, né, a nossa condição física. Então é mais essa relação aí. E ontem eu escutei dela um discurso exatamente sobre isso, né? Foi mesmo? Do investimento holossomático na consecução do processo evolutivo, ou seja, na preparação. Não dessome antes, por favor, termine. Estava falando para ele da relação, da importância dos cuidados com o nosso sono, né? Da atividade física, da alimentação, da qualidade de vida, nesse sentido. A manutenção do cérebro atuante, de né? tudo. Não adianta só cuidar do mental soma, você tem que cuidar de todos os corpos de manifestação, trabalhar as energias, manter a emoção equilibrada, enfim, uma série de coisas para a gente conseguir cumprir então a nossa proexis. Tá bom, eu não vou pedir mais pizza para o jantar. Não vai... foi por isso? Pela pizza do jantar? Olha só, o nosso tempo aqui está esgotando, né? E, aliás, já esgotou de muito. A gente agradece muitíssimo, parabeniza você pela defesa do seu verbete. Foi, como você falou, né, meio quase que tirada a fórceps, né? Foi bem insistido. Mas valeu a pena, viu? A sua defesa estava brilhante. A gente aguarda outros verbetes, dessa vez mais rápidos, né? Mas muitos outros verbetes. Tá de parabéns. A gente agradece a presença de todos vocês, porque foi desse debate, né, que movimentou aí a nossa tarde de debate aqui, as energias que vocês mandaram aqui para a gente. A gente agradece a todos os teletertulianos com as perguntas, com as energias também, com o movimento desse debate, e a gente passa então para os nossos comerciantes. Obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 3 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Malude com a imersão parametodológica no holociclo e a Beatriz com a 7ª semana holossomática. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Em nome da Reconsciência, eu venho divulgar o curso Imersão Parametodológica no Holociclo, o módulo 2, que será Definografia. O pré-requisito é o módulo 1, cujo tema é Posicionamento e Conexão ao tema de pesquisa. Os objetivos: pesquisologia, fomentar a cultura da autocientificidade cotidiana e da interassistencialidade via pesquisa.
Parapsiquismo, estimular o desenvolvimento parapsíquico mental somático a partir da imersão na experimentação de parametodologias de pesquisa multidimensional. A imersão no holociclo, os alunos serão divididos em grupos de até 4 pesquisadores, acompanhados por um docente preceptor de pesquisas. Haverá também o escriba interdimensional, aplicando técnicas de registro parapercepciográficos, incentivando a criação e desenvolvimento do banco de dados de pesquisas pessoais. Data: 23 e 24 de agosto de 2014, na sala de aula da Reconsciência, número 102, no discernimento e também no holociclo. Maiores informações pelo fone 45 9993 2000, e-mail reconscientia@gmail.com ou pelo facebook.com/reconscientia. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. A OIC convida você a participar da 7ª Semana de Saúde Holossomática, que ocorrerá entre 29 de agosto a 7 de setembro. Serão várias atividades com Mater Pensene de esperticidade através da saúde consciencial. Hoje queremos reforçar o convite para o curso Imersão Progesterápica. Este curso acontecerá de 29 a 31 de agosto, onde você estará em ambiente otimizado para a autoprogesteterapia, projeção energética terapêutica, acoplamento energético e debates consciencioterápicos. Maiores informações pelo telefone, código de área 45 3025 1404, ou pelo site www.oic.org.br. Também pelo Facebook da OIC. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Sincronicidade Retrocognitiva, especialidade Seriexologia, com o verbetógrafo Pedro Fernandes. Obrigado e boa tarde a todos.